Seja bem-vindo ao Mago da Mente, sou a Mavi. Se você é novo por aqui, já se inscreve, curte esse vídeo e compartilhe para o maior número de pessoas que você conseguir. Hoje eu vou trazer o relato de Victorien Sardou e outro. Eu ia fazer trazer para vocês nesse vídeo todos os relatos, né? Que ainda faltam 2, se não me engano. Só que aí teriam 24 páginas para eu traduzir e não consegui fazer isso a tempo de gravar este vídeo para você, então vai ter mais um vídeo falando sobre os relatos das experiências mediúnicas mediados por Flammarion e a nossa querida Eusápia Paladino. Então, em 19 de novembro que aconteceu essa reunião, e ele diz: só vou relatar aqui fenômenos controlados por mim pessoalmente, na sessão espírita do último sábado. Consequentemente, não digo nada sobre a disposição do apartamento, nem dos experimentadores e nem dos eventos que foram produzidos pela primeira vez no escuro e que todos os participantes foram capazes de autenticar, como sons de rachadura na mesa, levitações, deslocamentos da mesa, raps, etc. Bem como o sopro na cortina, a entrada do violino, do pandeiro e assim por diante. Eusápia estava me convidando para tomar o lugar ao seu lado, que tinha sido desocupado pelo Sr. Bresson, que foi o último relato que trouxe a vocês. Eu me sentei à sua esquerda, enquanto ela preservou o seu lugar. Peguei sua mão esquerda na minha mão direita, enquanto minha mão esquerda, colocada sobre a mesa, estava em contato com a do meu vizinho. O médium insistiu nisso várias vezes para que a corrente não fosse quebrada. Seu pé esquerdo repousou sobre o meu pé direito. Durante todo o experimento, eu nunca soltei a mão dela por um único segundo. Ela segurou minha mão com força e eu a acompanhei em todos os seus movimentos. Em nenhum momento meu pé perdeu o contato com o dela, por todas as raspagens de pé no chão, seus deslocamentos de lugar, encolhimentos, espasmos e etc. Que nunca tiveram nada de suspeitos neles, nem eram de tal natureza a explicar os eventos que aconteceu ao meu lado, atrás de mim, ao meu redor, acima e abaixo. Em primeiro lugar, e em menos de 1 minuto depois de eu ter sido colocado à esquerda, no meio, a cortina mais próxima de mim foi inchada e lançada contra mim, como se impelida por uma rajada de vento. Então, 3 vezes eu senti do meu lado direito uma pressão que durou mais um momento, foi muito marcada. Durou pouco tempo, mas foi uma impressão forte. Naquele momento estávamos sob uma luz muito fraca, mas era o suficiente para fazer os rostos e as mãos de todos os que estavam presentes ficar distintamente visíveis. Depois das violentas contrações nervosas, lutas e impulsos energéticos de Eusápia, precisamente como aqueles que eu tinha visto em casos semelhantes em outros lugares e que só surpreende aqueles que estudaram ligeiramente esses fenômenos. De repente, a cortina mais próxima de mim foi soprada para frente com um poder propulsor surpreendente entre Eusápia e eu na direção da mesa, escondendo inteiramente de mim o rosto do médium. E o violino, que com o pandeiro, que antes da minha introdução tinha sido substituído na câmara escura, foi arremessado para o meio da mesa como se por um braço invisível. Para conseguir isso, o braço deve ter levantado a cortina e puxado junto com ela. Depois disso, a cortina retornou à sua primeira posição, mas não completamente, pois ainda permanecia um pouco inchada entre Eusápia e eu, uma de suas dobras permanecendo na borda da mesa ao meu lado. Então ouvimos soar o violino. A uma distância tão grande das cortinas, foi visível a todos, e o agente foi convidado a levar de volta o violino, e ele levou de boa vontade. O violino então caiu no chão, tá certo? Então tinha o violino lá na mesa, distante, na cortina. Aí o violino foi levado para eles, depois pediram que levassem de volta para o mesmo lugar e o ser atendeu ao pedido. O violino então caiu no chão atrás das cortinas. Um deles, que estava mais próximo de mim, retomou sua posição vertical e por um tempo ouvi à minha direita no chão, atrás das cortinas,
uma espécie de troca entre o violino e o pandeiro, que foram deslocados, puxados e levantados, colidindo e ressoando a uma grande velocidade. E, no entanto, era impossível atribuir qualquer uma dessas manifestações a Eusápia, cujo pé nunca se moveu, mas permaneceu firmemente pressionado contra o meu. Um pouco depois, senti contra minha perna direita, atrás da cortina, a fricção de uma coisa que parecia querer subir-me, e pensei que fosse o violino. E assim foi, de fato. Depois de um esforço frustrado para subir mais alto que o meu joelho, essa criatura aparentemente viva caiu como estrondo no chão. Quase imediatamente senti uma nova pressão sobre o meu quadril direito e mencionei a circunstância. Ela desprendeu a sua mão esquerda da corrente, virando-se para ele por 2 vezes. Fez no ar o gesto de uma orquestra movendo seu batom para lá e para cá, como um maestro. E cada vez com precisão sentia do meu lado a repercussão de um golpe que contava exatamente o seu gesto, que me chegava depois do atraso de 1 segundo mais ou menos, e que me parecia corresponder exatamente ao tempo necessário para a transferência de uma bola de bilhar ou de uma bola de tênis dela para alguém, Dr. Richer, creio, eu tendo falado naquela época de golpes nos ombros, dos toques em que a ação e a forma de uma mão humana eram muito marcadas. Mencionarei como prova de sua observação que recebi sucessivamente 3 golpes no ombro esquerdo, ou seja, o mais distante da cortina e do meio, mais violentos do que o anterior. E desta vez a forte pressão dos 5 dedos era muito evidente. Então o último golpe com a palma da mão aplicada nas costas, sem me machucar em nada, foi forte o suficiente para me fazer inclinar para frente em direção à mesa. Alguns momentos depois, minha cadeira, movendo-se sobre mim, deslizou sobre o chão e foi deslocada de tal forma a deixar minhas costas viradas um pouco na direção do armário mais escuro. Deixo a outras testemunhas a tarefa de contar o resultado de suas observações pessoais, como, por exemplo, o violino tendo sido apanhado sobre nós e colocado sobre a mesa, mesmo nós tendo prendendo os pés e as mãos de Eusápia. Não vou dizer nada sobre a mão abrindo a cortina, não tendo visto nada disso eu mesmo, mas o que eu vi muito bem, de fato, foi o súbito aparecimento de 3 pequenas luzes muito vívidas entre meu vizinho e eu. Eles foram prontamente extintos e pareciam uma espécie de faísca elétrica indo e vindo com velocidade. Em suma, só posso repetir aqui o que disse durante o curso desses experimentos. Se eu não tivesse sido convencido há 40 anos, eu estaria convencido esta noite. E aí o segundo relato agora que vou ler para vocês é do senhor Julius Claretie mesmo. Estiveram presentes nessa sessão, além dos anfitriões, essa segunda reunião aconteceu no dia 25, Essa última que eu li foi do dia 19 e agora é essa do dia 25 de novembro. Estiveram presentes nessa sessão, além dos anfitriões da ocasião, Julius, o senhor Julius e seu filho, Bresson, Louis, Venon, a Madame Fourton, Madame Gagner, Delane, René Bachet e a Madame Basileuska, Maire, o fotógrafo, e essas pessoas. Observo apenas as impressões que recebi no momento em que Eusápia tinha tomado a minha mão, no momento em que Bresson estava sentado ao seu lado e me pediu para substituí-lo. Tenho certeza de que não soltei a mão de Eusápia durante todo o experimento. O tempo todo senti a pressão do seu pé sobre o meu, sendo o calcanhar especialmente perceptível. Eu não acredito que tenha relaxado os dedos por um só momento, nem soltei a mão que eu segurava. Fiquei impressionado com o latejar das artérias no final dos dedos de Eusápia. O sangue passava febrilmente por eles. Sentei-me
perdão. Sentei-me ao lado da cortina. Não sei dizer se da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, mas foi possível ver a cortina como se flutuando sobre a mesa, sendo inflada pelo vento. Senti no início um pequeno golpe leve no meu lado direito. Então, através da cortina, 2 dedos me agarraram e beliscaram a minha bochecha. A pressão dos 2 dedos era evidente. Um golpe mais violento do que o primeiro me atingiu no ombro. Minha cadeira foi movida 2 vezes e virada, primeiro para trás, depois para frente. Aqueles 2 dedos que beliscavam minha bochecha eu já tinha sentido antes de tomar meu lugar ao lado de Eusápia, quando eu estava segurando contra a cortina o pequeno livro branco que Flammarion havia me dado. Esse livro foi tomado por 2 dedos nus. Eu digo nu porque a cortina não os cobria e depois desapareceu. Eu não vi esses dedos. Eu os toquei ou eles me tocaram. Meu filho estendeu a mão e entregou também um porta-charutos de couro, que foi agarrado da mesma maneira. Uma das pessoas presentes viu uma pequena caixa de música bastante pesada desaparecer da mesma maneira. Com um pequeno tempo de espera, a caixa foi movida com força próximo a nós. Eu posso falar da força porque eu fui atingido no olho e nesta manhã tenho a marca visível dela e a dor. Não entendo como uma mulher sentada ao meu lado pôde ter forças para arremessar uma caixa que, por assim dizer, devia ter vindo de uma grande distância. Observei que todos os fenômenos foram produzidos do lado da cortina, muito perto de mim. Eusápia pega minha mão e coloca sobre a dela na mesa redonda. Sinto essa mesa tremendo, se movendo. Em um determinado momento eu sinto 2 mãos próximas e sobre a minha. Se não me engano, essa segunda mão é a de Flammarion, que está do seu lado segurando as mãos da médium. A mesa sai do chão, sobe e eu tenho a sensação disso imediatamente. Então, tendo a cortina se levantado e se espalhado sobre a mesa, eu posso ver claramente o que está por trás dela, ou através dela, se você preferir. Vi galhos frondosos caírem sobre a mesa. Mas vinha do lado da dita cortina. Algumas pessoas afirmam que veio um galho verde entrar pela janela aberta que dá sobre a rua Cassenha, mas eu não vi isso. Havia uma pequena mesa redonda atrás da cortina, muito perto de mim. Eusápia pega na minha mão e coloca segura na dela, sobre a mesa redonda. Eu sinto essa mesa tremendo, se movendo, e em determinado momento acredito que percebo as 2 mãos próximas e sobre a minha. De novo, acontece. E de repente, tombando parcialmente, ele se levanta e vem em minha direção em cima de mim. Ele não é mais vertical, está preso entre a mesa e eu, em uma posição horizontal. E ele vem com força suficiente para me fazer recuar, desenhar os ombros e tentar empurrar minha cadeira para trás para deixar essa peça de mobiliário em movimento passar. Parece como uma coisa viva lutar entre a mesa e eu. Ou novamente, parece um ser animado lutando contra um obstáculo, desejando passar ou seguir em frente e não sendo capaz de fazê-lo, sendo parado pela mesa ou por mim. Em um dado momento, a mesa redonda está de joelhos e ela se move, ela luta sem que eu seja capaz de explicar a mim mesmo que força está movendo. Essa força formidável, a mesinha literalmente me empurra para trás e em vão eu me jogo para trás para deixá-la passar. Alguns dos presentes, o senhor Bachir, entre outros, disseram-me que neste momento estava sobre 2 dedos de Eusápia empurraram a mesa redonda. Mas eu, que não tinha perdido o domínio sobre a sua mão esquerda, nem sobre o seu pé, eu, que tinha por mim a pequena mesa redonda, bastante visível na semi-obscuridade, a que nos habituávamos, não via nada, nem percebia qualquer esforço por parte de Eusápia. Gostaria de ter visto fenômenos luminosos, visões de luzes brilhantes, brilhos de fogo. Flammarion esperava que fôssemos ver alguns deles. Ele perguntou por eles, mas Eusápia estava evidentemente cansada por essa longa e muito interessante sessão espírita. Ela pediu um pouco de luz, as lâmpadas foram reacesas e tudo estava terminado.
Esta manhã recordo dos detalhes deste sarau maravilhoso. Quando acabamos, antes de deixar o observatório, perguntei se havíamos estado em um sonho. Mas eu disse a mim mesmo, estávamos presentes na performance hábil de uma mulher prestidigitadora. Testemunhamos apenas truques teatrais. Meu filho me lembrou os prodígios da habilidade dos irmãos Isola, e esta manhã, é estranho dizer, a reflexão deixou-me imediatamente mais perplexo e menos incrédulo. Talvez tenhamos testemunhas, sem dúvida testemunhamos a manifestação de uma força desconhecida que será, doravante, estudada e talvez um dia utilizada. Eu não deveria mais ousar negar a genuinidade do espiritismo. Não é uma questão de magnetismo animal, é outra coisa. Não sei o que. Algo divino, embora um dia a ciência o analise e catalogue. O que mais me surpreendeu foi a cortina inchando como uma vela. De onde veio o sopro do vento? Uma brisa normal teria sido necessária para colocar tal vida nisso. No entanto, não discuto, entrego as minhas provas, vi essas coisas, observei-as cuidadosamente, pensarei nelas durante muito tempo. Não fico por aqui, vou pedir uma explicação, possivelmente encontrarei uma. Mas isso é certo, que devemos ser modestos na presença de tudo o que nos parece ser, por enquanto, inexplicável, e que, antes de afirmar ou negar, devemos esperar, reservar o nosso julgamento. Nesse meio tempo, ao sentir meu dente maxilar direito, que está um pouco dolorido, penso naquela linha de Regnard e me permito mexê-la um pouco enquanto recordo aquela caixa de música dura. Vejo que é um corpo e não um espírito. Então nós vimos 2 relatos. Eu acho muito interessante ler todos eles para que vocês possam perceber que a experiência, a forma de escrever é diferente, né? As pessoas não tiveram exatamente a mesma experiência. O nosso querido, esqueci o nome dele, deixa eu olhar. O Julius Clarity, ele não viu as luzes que veio o Senhor Bresson. Então, mas, todavia, os experimentos foram repetidos. Então, eu usava cada sessão, acredito que era todo sábado, né, nesse último dia 25, que não teve as luzes, mas teve todo o movimento dos objetos, objetos sendo arremessados, a cortina, porque, né, como mostrei para vocês antes, a cortina sendo inflada, e não era o vento, janelas fechadas. Então, é muito interessante de observar como em dias diferentes, pessoas diferentes relatando, é possível constatar os mesmos acontecimentos. E aí, enquanto estou estudando a respeito de mediunidade, tenho observado que os médiuns dizem que é uma orientação do espírito para que mantenham a luz apagada. E aí nós temos uma experiência que foi feita por um engenheiro, e eu não me recordo o nome dele. André de Brassaí, algo assim. Eu vou colocar na descrição o nome desse senhor. Que ele fez essa experiência e ele não catalogou, né? Eu soube pela doutora Nete Guimarães, que viu ele falar sobre isso. Como ele fez a experiência, colocou sensores de temperatura para observar o quanto a temperatura cai. Ele também observou a luminosidade, quanto de luz era necessário para que o evento ainda acontecesse, e também os aminoácidos, porque havia dito a alguns espíritos que não era para as pessoas comerem carne. E aí várias especulações, por que não pode comer carne, porque o espírito animal não sei o quê. Só que pelo estudo desse engenheiro, ele constatou que na verdade era o consumo de aminoácidos que faz com que a célula não produzisse o ectoplasma, né? Não podia ser utilizado. É como se fechasse ali a célula, que sai a substância que é possível que o médium utilize, ou o espírito utilize, ainda não é possível dizer bem, mas o fato é que com esse estudo foi possível constatar que tem alguma coisa no ATP, onde? Esqueci, mas vou deixar aqui. E aí a gente consegue, através, né, dessa abstenção de aminoácidos,
produzir. Se é médium, obviamente, a pessoa que não é médium não tem nada disso, pode comer carne à vontade, que não tem nenhuma utilização. As pessoas que são médiums, o espírito utiliza isso como uma forma de manifestar. Por que digo isso? No mundo físico que nós vivemos, para uma coisa ser movida, é necessário que se aplique energia, né? Uma força deve ser aplicada sobre um objeto para que ele consiga se mover. Sem isso não é possível. Então alguma coisa física ocorre, e aí pode ser algo da cabeça ou do corpo. Vamos descobrir nos próximos artigos e pesquisas que fizermos, tá certo? Eu espero vocês na próxima semana, quarta-feira, 11h30, estarei aqui, tá bom? Grande beijo, se inscreve.